O projeto MES, indígenas guaranis voltaram a ocupar essas terras. A nossa equipe até acompanhou. Veja agora na terceira reportagem da série especial sobre a fazenda Arado Velho, no bairro Belém Novo, um trabalho do Marcelo Semari. Vamos ver. A herança é dos tempos em que a zona sul de Porto Alegre formava uma única paisagem. Foi nos anos de 1930 que Breno Caldas descobriu o território batizado de Arado Velho. No topo do morro, com vista para a ponta do arado, o empresário construiu uma casa emblemática. Dezenas de cômodos ostentavam muito conforto para a época. Das sacadas, a vista alcança quase toda a extensão das terras. Imponente e de uma relevância cultural para os historiadores. A última fazenda preservada completa na zona sul de Porto Alegre, né? Com o tambo preservado, com as infraestruturas do século XX, né? Ainda em bom estado de conservação. Aqui no andar superior fica um dos pontos mais destacados da casa. Esta janela onde eu estou é do escritório de Breno Caldas, um local de decisões estratégicas e reuniões importantes. Recebeu visitas ilustres, ministros de Estado e até presidentes da República. De um lado, a mata nativa intocada. De outro, as áreas baixas de banhado, que possuem a função de amortecer as cheias do Guaíba. Mais ao longe, os campos de criação de gado e cavalos. A Arado Empreendimentos comprou as terras em 2010. Nos 426 hectares, quer executar um projeto imobiliário que pretende transformar a casa em um hotel, junto com um centro de eventos. Uma liminar judicial impede a execução do projeto, que inclui 3 condomínios de luxo. Alterações do plano diretor de Porto Alegre, sem a comprovação de audiência pública, sustentam o pedido do Ministério Público. A gente exige na legislação brasileira gestão democrática e nos projetos de lei que tratam do plano diretor, ou seja, do planejamento urbanístico de uma cidade, a legislação exige a participação popular. O projeto já se propõe a ser uma área de transição entre o que existe na cidade e o que existe rural. O próprio modelo de ocupação se propõe a ser essa zona de transição. Um novo componente coloca mais uma barreira para a construtora. Um sítio arqueológico reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, guarda nestas terras a memória de indígenas da etnia Guarani-Embiá. No início de julho, os indígenas voltaram a ocupar o local. Nós acompanhamos um grupo de pesquisadores e representantes de entidades que apoiam a causa. O objetivo era levar mantimentos e verificar as condições de permanência no local. Nesse momento começa a nossa viagem até a fazenda do antigo Arado Velho, aqui na zona sul de Porto Alegre. É a primeira vez que uma equipe de jornalismo vai registrar a retomada dos índios guaranis embiás nessa área. Famílias com mulheres e crianças estão acampadas em barracas improvisadas. Chegaram aqui de barco, vindos da localidade do Cantagalo, em Viamão. Querem estabelecer na área uma nova aldeia. A gente percebe que já tem fogo, preferiram se abrigar próximo de árvores aqui, nessa mata nativa dessa área. Tudo muito improvisado, tudo muito rudimentar. 20 anos, como é que vai ser a terra? Não vai ter mais nem mato, nem pedaço, porque a maioria, o branco, vai vendendo pedaço por pedaço. Nós vamos ocupar de novo essa área, porque a área antigamente era nossa. Quando eles fazem esse tipo de ação, ela tem 2 significados. Tem um significado simbólico, religioso, porque eles atribuem a estada deles nesta área, a Nhanderu, ao Deus, né? E que eles são guiados por Deus para estarem aqui. E o outro significado é o político, no sentido de chamar a atenção das autoridades públicas para que os seus direitos sejam reconhecidos, especialmente o direito à demarcação dos seus territórios. E eles alegam que aqui é um território ancestral. Pela presença desses materiais, isso aqui se transforma numa área de proteção
do patrimônio cultural, né? Pelo menos aqui tem 2 sítios arqueológicos cadastrados. Fragmentos de cerâmica comprovam a permanência indígena na Ponta do Arado. Parte dos materiais compõe o acervo do Museu Joaquim José Felizardo. A datação com radiocarbono indicou uma ocupação indígena pré-colonial, com aproximadamente 800 anos. Foi identificado um sítio arqueológico bem importante, né? Inclusive quem é um morador de Belém Novo, o Wilson, que nos indicou esse local. E então, mais para dentro do mato, tem uma área onde seria a própria aldeia, assim, com bastante carvão e com bastante cerâmica e material lítico, também indicando essa ocupação na prainha da Ponta do Arado. Segundo os antropólogos, os sonhos movem as ações dos indígenas da tribo Guarani Embiá. Isso motivou a retomada dessa área, aspectos místicos, culturais e religiosos. Mas os caciques sabem que essa é uma luta que envolve interesses políticos e financeiros. Em menos de 10 dias aqui, eles já foram ameaçados por pessoas armadas que queriam expulsá-los. Exigiam a saída dos índios aqui da ponta da fazenda do Arado Velho. Houve pessoas que se apresentaram aqui como policiais, não se sabe exatamente constatar quem esteve aqui se intitulando como tal. Então existe efetivamente, né, se constata que a situação ela implica intenção e, portanto, muita preocupação a ser levada às autoridades para que isso se desenvolva de forma pacífica. O Ministério Público Federal afirmou que acompanha o processo de retomada dos Guarani na Ponta do Arado. A Procuradoria da República se comprometeu em apurar as denúncias de violência contra os indígenas. O que a gente está falando é uma discussão sobre o futuro de uma das áreas mais importantes para Porto Alegre. Não é uma discussão qualquer. Desenvolvimento urbano. Esse condomínio vai alavancar o bairro, vai melhorar, vai dar segurança. Preservação histórica e ambiental. Nos coloca assim um dever enquanto cidadão de preservar essa área assim como ela está. Um povo que resiste. Essa é nossa terra. Um impasse com um fim imprevisível.